Alô, alô, tudo pronto, tudo preparadíssimo para mais uma belíssima história. Você sabe que aqui é o canal do teu amigo Paulinho Boa Pessoa. E esse canal, ele só existe porque você existe. Porque você vem nos prestigiar, você ouve as histórias. E o impressionante, o YouTube me mandou, é que as pessoas, elas ficam a história o tempo todo ali ligadas, atentas. Muito obrigado a vocês que fazem isso com tanto amor e com tanto carinho. E o que me faz feliz e orgulhoso até é saber que existem tantos bons canais no YouTube e de repente você escolheu o nosso, um canal simples, mas verdadeiro. Simples, mas que tem esse compromisso em ser verdadeiro, contando de fato as histórias que nos chegam. A gente é muito fiel ao texto que o ouvinte nos escreve. Isso é feito com muito amor. Então eu espero que você também se apaixone por essa história. Tudo pronto? Já vou começar, mas antes de dar o start aqui, eu quero agradecer demais pessoas carinhosíssimas que elas vieram aqui para o canal e elas fazem parte do nosso canal. E elas estão integrando esse canal como assinantes. Eu quero agradecer Cíntia Souza, minha amiga. Virou assinante a Cíntia. Muito obrigado, um beijo para ela. Agradeço do coração. Cristiana Soares, há um dia é prêmio. Muito obrigado, Cristiana. Cíntia, obrigado. A Marlene dos Santos Lopes, ela voltou a ser nossa assinante e ela é VIP. Já era, né, Marlene? E voltou a ser. O casal Dani e Iro, que virou nosso assinante faz 6 dias. Muito, muito, muito obrigado. Assim como o Davi Pereira da Silva, que voltou a ser nosso assinante. Há 8 dias ele é VIP. Selma Lima voltou a ser a nossa assinante. Faz 9 dias ele é prêmio. Ô Paulinho, é importante que eu seja membro do seu canal. É fundamental. Veja, eu sou muito grato à pessoa que vem aqui só ouvir uma história. Isso já me vale tanto. Isso já é uma ajuda tão grande. Mas quando a pessoa se torna membro, ela passa a assinar pelo canal. Ela diz para o YouTube: YouTube, eu gosto do canal e eu confio, eu assino, eu apoio, eu quero que esse canal prospere, eu quero que esse canal cresça. YouTube, se eu respeito esse canal, eu quero que você, plataforma YouTube, o respeite também. Valorize esse canal. É isso que significa, sabe? Quando você opta em ser uma assinante, um membro do nosso canal. Então, seja membro do nosso canal. Será uma honra muito grande. Tudo prontinho? Antes, a explicação. Aquele telefone, Paulinho, que você coloca ao lado do título. Por que você coloca? Aquele telefone é o WhatsApp. Através dele, você manda a sua mensagem de texto para cá ou a sua mensagem falada. Inclusive, algumas histórias, como a que nós vamos contar hoje, teve sim uma participação também pelo WhatsApp. Esclarecimentos que são feitos pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp, cujo número é São Paulo, 0 operadora 11 95133 6677. Esse telefone, ele também é uma chave Pix. E através da chave Pix você pode colaborar, contribuir, apoiar o canal. Gersino Almeida Souza. Alô, Gersino! Mandou para cá uma contribuição. Ele falou: Paulinho, não divulga. Não, pode deixar. Não, vamos divulgar o valor. Mas tão importante para o canal. Gersino, muito obrigado, Gersino. Laura Madaleno Guzmão. Alô, Laura Madaleno Guzmão, um beijo. Obrigado pela sua contribuição, Laura. Muito obrigado. Ô, Paulinho, eu quero mandar um Pix para você também. Como é que eu faço? É pegar o telefone, chave Pix, que está bem ao lado do título,
e aí você faz um envio. E pode também pelo WhatsApp pedir orações para a nossa querida Dona Elza, lá de Brasília, que tem feito orações tão importantes por mim. Muito obrigado, viu, Dona Elza? Um beijo para a senhora. Gente, isso posto, eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje, aqui no nosso canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Olha, não é comum que a gente receba uma carta de um homem e especialmente um médico. Mas ele é o Dr. Rafael. Chama sempre a atenção, né? Sempre chama a atenção porque, inclusive, ele manda na carta que ele nos enviou uma cópia daquele receituário dele, desejando-nos um ano espetacular pela frente. Quero retribuir ao Dr. Rafael. Então é uma história hoje diferente. E eu gostaria que você ficasse ligado, como sempre, para conhecer Dr. Rafael, que se apresenta, que se abre. O Dr. Rafael, primeiro eu quero cumprimentá-lo. Não é qualquer um que tem de fato essa coragem. E o senhor teve. Vamos à história? Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, aqui é o Dr. Rafael, mas eu dispenso o doutor. Chama-me de Rafael. Eu sou médico, sim. Defendi tese, sim. Portanto, o doutor não é à toa no meu nome. Sou formado. Mas isso é mera formalidade, sabe? Eu tenho orgulho daquilo que faço. Pelo menos eu tive, até aquele fatídico dia. A identidade que uma vez abracei se tornou uma sombra do que já fora. Foi um acidente. Eu vou explicar direito e vocês vão me entender, por favor. Um acidente no hospital tirou de mim não apenas um paciente, mas também a essência do que significava cuidar da vida. Eu sempre fui assim. Quando eu fiz o juramento de Hipócrates, foi exatamente com aquele pensamento. Salvaram uma vida, salvaram uma vida, salvaram uma vida em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sei lá. Depois é que vinha qualquer outro tipo de pensamento, salvar uma vida. Sempre na minha cabeça eu tive esta frase pronta. Mas, diante de tudo que aconteceu, naquela manhã, foi impossível. Manhã clara, ensolarada, típica de primavera, flores em plena floração, eu me lembro disso, porque na frente do hospital havia um jardim, tem uma capelinha na frente. E ali muitas rosas, muitas roseiras plantadas. E eu passei aquela manhã vendo a beleza daqueles botões e rosas já desabrochadas, aquele cheiro fresco daquele jardim, os pássaros que são atraídos. Lá havia um coqueiro alto, outras palmeiras que ficavam lado a lado. Eu estou passando uma imagem para vocês da entrada do hospital. Jardim, roseiras, a capelinha, os coqueiros e as palmeiras, os pássaros que são atraídos para ali. Sabe aquele clima? Olha, eu conheço alguns hospitais, como médico, inclusive médico residente que fui, conheci vários, mas nenhum hospital com aquela entrada bucólica. Exatamente essa é a palavra. Uma entrada bucólica. Parecia que você estava chegando numa fazenda, num lugar assim gostoso,
um verdadeiro paraíso. E depois a imagem de Maria, naquele manto branco na capela, você via, porque a porta era de vidro, te passava uma paz. Então eu passei por ali, primavera, as flores, as palmeiras, os pássaros, Maria com seu manto branco. Tava linda aquela manhã, tava linda. E sem contar que assim que eu pisei na parte construída do hospital, veio aquele cheirinho de café recém-preparado. Eu estava num ambiente hospitalar, mas consegui passar uma imagem para vocês que remete a outra coisa. Era um hospital onde a esperança de fato prevalecia. De cura, esperança de cura para muitos. Eu me sentia animado e pronto para mais um dia de trabalho. Sabe que um médico precisa ter adrenalina, como todos, e a minha estava ali pulsando nas minhas veias, como que se cada batida do meu coração estivesse sincronizada com o desejo de fazer a diferença. E qual é a diferença de um médico num dia? Meu Deus do céu, qual é? Salvar uma vida. Salvar uma vida. Eu não quero ser pretensioso, não, mas nós médicos e as médicas que estão me ouvindo, as enfermeiras que estão me ouvindo, as auxiliares de enfermagem, os paramédicos, são tantos, os bombeiros. Pergunte a eles se o objetivo de cada dia não é exatamente esse, o de salvar uma vida. Isso faz a diferença. Porém, naquele dia o destino tinha outros planos. Naquela manhã linda de primavera, eu estava envolvido numa cirurgia complexa. Aquela coisa de eu ter passado no jardim, aquela coisa de eu ter ficado ali um pouquinho na frente da capelinha, de eu ter visto a imagem de Maria, aquela coisa de ouvir os pássaros, de sentir o frescor da manhã, admirar a beleza das rosas. Aquilo também era uma preparação, era uma concentração. O cheiro de café, aquilo também era uma preparação, porque eu teria uma cirurgia complexa, exigia muita precisão da parte do médico, o foco absoluto e total. Então eu já vinha, desde a hora que eu acordei, concentrado naquilo. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Cirurgia marcada para cedinho. Quando eu peguei o carro, eu vinha pensando naquilo. E quando eu cheguei no hospital, que passei por esse verdadeiro pedaço de paraíso, eu fiquei concentrado no que eu precisava fazer. Exatamente. Eu estava envolvido, a cirurgia era complexa. Quem era o paciente? Um jovem chamado Lucas, 22 anos. Não é comum. Não é comum que um jovem nessa idade necessite de cuidados médicos e tão complexos. Mas o que aconteceu com o rapaz, 22 anos? Ele tinha sofrido um acidente de carro. Aquele rapaz, ele tinha um futuro brilhante pela frente. Ele estava, inclusive, fazendo uma faculdade de engenharia e, de acordo com os pais, indo muito bem, prestes a se formar, e com certeza iria construir grandes obras. Iria construir prédios, pontes. Quem sabe fosse um engenheiro que fizesse a diferença na beleza desse meu país. A imagem dele sorrindo, eu não vou esquecer. Eu estava concentrado, a cirurgia exigia concentração. Ele já estava preparado para a cirurgia. Conduzido na maca, eu vi quando ele entrou no centro cirúrgico. E ainda naquele momento, ele sorria. Os instrumentos cirúrgicos, eu já estava preparado, paramentado, toda a higiene já feita, aquele cheiro de antissépticos
perfurava o ar e se misturava à tensão que pairava entre nós. O som constante dos monitores cardíacos criava um ritmo quase que hipnótico. Cada bip, 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 bip era um lembrete incessante da fragilidade da vida. Eu estava cercado por uma equipe experiente, todos focados em salvar o Lucas, um jovem cheio de vida. Vamos começar? Disse a doutora Sandra, a minha companheira de profissão. Ela inclusive, a cirurgiã principal, tá? É preciso que eu diga isso. Ela era a líder naquela cirurgia. Sempre é assim. Você pode fazer uma cirurgia em 3, 4, 5 médicos, mas tem a liderança. E a liderança era dela, doutora Sandra, a cirurgiã principal. Sua voz era firme, porque todo médico tem que ter uma característica: determinação. Vamos fazer agora, já. E essa determinação, se não tiver, não serve para ser médico. A doutora tinha. Vamos começar? Foi uma proposta e ao mesmo tempo uma ordem. Dá para entender como é que é isso? Vamos começar? Sua voz era muito firme, mas havia um toque de preocupação em seus olhos que ecoou dentro de mim como um presságio sombrio. Todos nós sentíamos a gravidade da situação. Lucas era um paciente que merecia todo o nosso empenho. Ao seu lado, a juventude. Ao seu lado, a juventude. Eu estou dizendo isso porque há determinadas cirurgias que, a depender da idade do paciente, a gente prefere não fazer. É necessária, mas a gente diz para a família: olha, não dá para fazer. Na idade que ele tem, ele não vai... Deu para entender? É difícil dizer isso. Às vezes pode parecer insegurança do médico, má vontade do médico. Não. É prevenção. Às vezes, dependendo da idade do paciente e o estado de saúde que ele está, a gente sabe que ele não vai suportar a cirurgia. Então a gente diz pro parente mais querido dele, o parente, o íntimo: olha, ele precisaria fazer uma cirurgia assim, mas não dá para fazer. Na idade dele não dá. Ele não suporta. Mas o Lucas não. O Lucas, ele tinha a juventude ao seu favor. E aquela cirurgia era mais do que necessária. Eu era incumbido das incisões iniciais e já que a doutora falou, eu comecei. Incisões iniciais. O coração de Lucas ainda pulsava forte. Lembrei-me de suas palavras otimistas. Vou sair dessa, doutor. Vou ficar bem. Eu vou sair dessa. Eu tenho certeza que vai dar certo. Quando o paciente diz isso, aumenta um pouco a sua responsabilidade. Mas ao mesmo tempo é bom. É bom, não é ótimo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu vou ficar bem. Só que aí ele me fez uma pergunta, eu não fiz não. O senhor não acha, doutor? O senhor não acha, doutor? Era uma pergunta. E aquela parecia uma lâmina afiada cortando o meu espírito. Como eu poderia prometer algo que era tão incerto? Eu preferi repetir as palavras dele. Você vai sair dessa sim, Lucas. Eu não falei pra ele, vai dar certo. Deu pra entender, não? Eu não disse pra ele, vai dar certo. Não, mas eu disse, você vai sair dessa sim, Lucas. Eu respondi tentando transmitir o máximo de segurança por um rapaz que se mostrava otimista e seguro. A equipe se movia como uma dança ensaiada dentro do centro cirúrgico. Cada um tinha um papel crucial a desempenhar. Conforme avançávamos na cirurgia, trocávamos palavras de encorajamento, instruções rápidas. Mais sutura aqui, mais sutura aqui, disse o Dr. Mário enquanto eu tentava manter a calma sob pressão crescente. Éramos 3. Eu,
Dr. Mário e a líder, doutora Sandra. Mas no fundo da minha mente, uma voz sussurrava incertezas. Algo não estava certo. Então veio um momento fatídico. Ao realizar uma sutura delicada em uma área crítica, eu admito, eu cometi um erro de cálculo. Eu vou repetir essa palavra. Eu cometi um erro de cálculo. O instante em que eu percebi que algo estava errado, foi como se o tempo estivesse parado. Tudo ao meu redor se transformou em um borrão distorcido pela adrenalina e pelo terror. Pensei, não pode ser. Não pode ser. E depois eu não só pensei, como eu falei, não pode ser. Enquanto eu via o sangue jorrar na incisão, eu cortei uma membrana que eu não podia cortar. Um fluxo vermelho de sangue que parecia representar não apenas a vida escorrendo de Lucas, mas também os meus sonhos desmoronando. O pânico se espalhou pela sala cirúrgica como um incêndio descontrolado. A médica gritou comigo porque ela era líder. Dr. Rafael, controla essa hemorragia. Dr. Rafael, controla essa hemorragia. Eu lutava diante da realidade do meu erro. Cada palavra parecia ecoar sem sentido na minha mente, confusa e desesperada. As instruções se tornaram um borrão. Tudo era frenético. Pressão arterial caindo. Alertou a enfermeira Carla. A sua expressão pálida refletindo nosso desespero coletivo. O som do monitor cardíaco mudou de ritmo. Cada bip parecia ecoar no meu coração. Bip, bip, como um gongo fúnebre anunciando a tragédia iminente. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Enquanto lutávamos para estabilizar o Lucas, ele estava escorregando entre nossos dedos como areia fina. A luta parecia interminável, mas ao final daquela batalha sem vitória, Lucas não resistiu. Perdemos o paciente. Falou a doutora Sandra. Perdemos o paciente. Ela fala e me olha. Veja, ela não me acusou na hora. Entendam, ela não me acusou. Ela fala, perdemos o paciente. E me olha. O silêncio na sala foi ensurdecedor após o seu último suspiro. Um som que reverberou dentro de mim como um grito silenciado. O olhar vazio dos meus colegas dizia tudo. Éramos todos prisioneiros daquela tragédia. Doutora Sandra retirou a máscara com gestos pesados e lentos. Por favor, anota aí, hora da morte, 9h22. Nove e 22. As palavras caíram sobre mim como pedras pesadas, cada sílaba era uma facada no meu coração já dilacerado. A dor do meu erro e da perda do paciente foi devastadora. O olhar e as lágrimas, meu Deus. O olhar e as lágrimas da mãe dele ao saber por mim sobre a morte do filho me assombraram por meses. Uma imagem cravada na minha memória como uma tatuagem desejada. A culpa me consumiu como um fogo voraz. Eu não conseguia dormir, comer,
sentindo aquele peso esmagador no peito. O doutor Mário, a doutora Sandra vieram conversar comigo. Pode acontecer. Quem está numa empreitada dessa, pode acontecer. Entendeu, doutor Rafael? Pode acontecer? Pode acontecer. Mas fui eu, sabe? Fui eu que fiz. Fui eu que cometi o erro. Quem está numa empreitada dessa está sujeito. Mas tinha sido comigo. Quando eu conseguia dormir, eu sonhava com aquele rapaz me culpando pela morte dele. Seu rosto pálido e os olhos cheios de dor eram fantasmas que me perseguiam noite após noite. A medicina, que antes era minha paixão ardente, uma vocação empolgante, onde eu poderia ser o herói, agora parecia uma armadilha, e uma armadilha mortal, repleta de consequências irreversíveis. A luz que antes iluminava meu caminho, agora era ofuscada pela sombra do meu fracasso. Eu passava pelo mesmo jardim, na entrada do hospital. Eu via as rosas na roseira. Eu olhava para a capela. E quando eu via a imagem de Maria num manto branco, eu tinha vergonha dela. Eu sentia vergonha. Assim como eu sentia vergonha dos meus colegas. Eu tinha vergonha da doutora Sandra, do doutor Mário, eu tinha vergonha das enfermeiras. Havia conversa? Lógico que tem. Em todo trabalho tem. Vai me dizer, Paulinho, que no seu trabalho também não tem? Tem, doutor. Tem, é lógico. Quando se comete um erro, um engano aqui na rádio, tem sempre um colega que fala, outro que apoia, outro que cochicha com outro. É normal. É a vida do profissional. Ossos do ofício. Mas depois daquele dia, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Pedi demissão no hospital. Mas não foi do hospital. Resolvi me afastar da medicina. Na minha casa eu recebi doutor Mário, doutora Sandra, vieram dizer, olha, mas por favor, você tem que entender o seguinte, qualquer um poderia ter cometido esse erro. A culpa não é sua, você não pode entender a vida assim. Eu já estava com o consultório montado, eu vendi tudo que eu tinha por uma médica que havia se formado também. Os meses seguintes, solidão e culpa, eu me afundei rumo a uma rotina monótona, cercado por paredes brancas que agora representavam apenas isolamento e tristeza. Veio gente do hospital, enfermeiras, enfermeiros, vieram tentar me resgatar. Veio o diretor do hospital. Vim aqui conversar com você, doutor Rafael. Vamos para o hospital. Você é um médico promissor. O que aconteceu com você poderia ter ocorrido com qualquer um. Olha, o diretor do hospital falou até com a mãe do Lucas. Eu não vou esquecer Dona Angélica. Ela não veio, mas ela me telefonou. Carlos e Ana eram os mais persistentes. Eles organizavam encontros, tentativas de distração, mas eu sempre encontrava uma desculpa para não comparecer. Era mais fácil eu ficar em casa assistindo
a chuva cair pela janela do que encarar o mundo lá fora, onde tudo parecia tão vibrante e eu tão apagado. Certa tarde, enquanto eu caminhava pelo parque perto da minha casa, um lugar onde eu costumava ir com frequência antes do acidente, ouvi risadas infantis ecoando ao longe. Curioso, segui o som até encontrar um grupo de crianças brincando alegremente num campo verdejante. Entre as crianças, o Miguel. Miguel, filho de Carlos e Ana. Miguel era um menino encantador de 8 anos, sempre cheio de energia e curiosidade sobre o mundo ao seu redor. Em dias anteriores, eu o observava enquanto corria atrás dos amigos com o seu sorriso aberto e os olhos brilhantes como estrelas. Mas naquele dia, algo estava errado. Ele estava sentado no chão, pálido e ofegante, como se a vida tivesse sido sugada dele. O riso das outras crianças cessou instantaneamente quando percebemos que Miguel não estava bem. Eu corri até ele, meu coração batendo forte no peito como se quisesse sair pela boca. Quando eu cheguei perto do garoto, eu notei os lábios azulados e a expressão angustiada em seu rosto pequeno me fez sentir uma onda de pânico subir pela minha espinha. Miguel, o que aconteceu? Perguntei com preocupação enquanto me agachava ao seu lado. Ele não consegue respirar, gritou uma das crianças enquanto apontava para o Miguel, suas vozes tremendo com medo. O desespero tomou conta de mim de novo ao perceber a gravidade da situação. Não havia tempo a perder, eu sabia exatamente como lidar com isso por causa da minha formação. Mas a lembrança do meu último paciente voltava à tona como um eco distante, uma sombra que eu não conseguia afastar de mim. Ana chegou correndo ao meu lado, seus olhos estavam cheios de desespero. Dr. Rafael, por favor, ajude o nosso filho. As palavras dela cortaram através da neblina da minha mente como um raio iluminado. A culpa ressurgiu instantaneamente. Eu não queria sentir isso de novo. Mas ao olhar para o Miguel ali, lutando pela vida enquanto seus amigos choravam ao redor dele, era insuportável para mim. Eu respondi para ela, eu não posso. Murmurei quase sem voz, a angústia sufocando-me. Carlos se aproximou segurando meu braço com força. Rafael, você é a única pessoa que pode salvá-lo, por favor. As lágrimas nos olhos deles eram suficientes para quebrar qualquer resistência, qualquer uma. Olhei então para o Miguel novamente. Ele era tão pequeno e inocente e precisava de mim naquele momento. Com um suspiro profundo que parecia arrancar algo do fundo da minha alma, finalmente eu falei, tá bem, eu vou ajudar. A adrenalina começou a fluir nas minhas veias como uma corrente elétrica enquanto eu agachava ao lado do menino. O mundo ao nosso redor parecia ter desaparecido. Tudo o que importava era aquele ser humano lutando pelo ar. Verifiquei seus sinais vitais rapidamente. Respiração irregular, pulso fraco. Cada segundo contava agora. Carlos, chama a ambulância. Chama a ambulância agora, ordenei com firmeza, enquanto eu começava as manobras básicas de estabilização até que os paramédicos chegassem. Meu coração batia acelerado, mas havia algo dentro de mim que começou a despertar, uma chama adormecida pela dor e pelo arrependimento. Com cada compressão torácica e cada respiração boca a boca, eu dava a Miguel. Sentia uma parte de mim renascer e eu dava a Miguel uma chance de sobrevida. Talvez eu não estivesse perdido para sempre, nem ele. Enquanto eu trabalhava freneticamente para ajudá-lo, vi expressões dos outros que estavam ali, outros pais ali no parque mudarem. Do medo paralisante à esperança cautelosa. E naquele momento decisivo,
eu percebi que a medicina não era uma profissão para mim. Era uma parte vital do meu ser. Se Miguel conseguisse lutar por sua vida, então talvez eu também pudesse encontrar o caminho de volta à luz. Miguel estava em um estado crítico, ofegante e com os lábios azulados, sinais claros de uma crise asmática severa. Agravado talvez pela bombinha que se usa em casos assim, e tem um produto químico muito forte que se coloca nessas bombinhas. O ar parecia ter se tornado um veneno para ele, e eu sabia que não tinha tempo a perder. A asma era traiçoeira, podia transformar uma simples corrida em um pesadelo. Miguel, escuta. Falei tentando transmitir calma através da minha voz. Eu preciso que você respire devagar, Miguel. Devagar. Tenta focar na minha voz. Ele olhou para mim com os olhos cheios de medo e isso me cortou o coração. A angústia no rosto dele me lembrava do olhar da mãe do Lucas após a cirurgia. Eu não podia deixar que essa dor se repetisse. Carlos, você conseguiu falar com a ambulância? Perguntei rapidamente, sem desviar os olhos do Miguel. Sim, já estão a caminho, Rafael. Concentrei-me em manter a calma enquanto eu realizava manobras necessárias com o Miguel. Com as mãos firmes, eu comecei a aplicar compressões torácicas suaves, tentando aliviar a pressão do peito do garoto. Miguel, eu preciso que você tente expelir o ar, jogar para fora, isso vai te ajudar. Ana segurou Miguel em seus braços com todo o amor que uma mãe pode oferecer, tentando acalmá-lo enquanto eu trabalhava. Miguel, você é forte, você consegue. Ela incentivou com a sua voz trêmula, mas cheia de determinação. O pânico estava tomando conta de mim novamente, mas eu sabia que eu não podia hesitar. Mantive as vias aéreas abertas e verifiquei se havia algum objeto destruindo ou obstruindo a sua respiração. Miguel, você tem algum brinquedo, alguma coisa na boca? Eu perguntei rapidamente e ele balançou a cabeça negativamente, mas o seu olhar dizia tudo. Ele estava lutando por ar. A cada segundo ele parecia se arrastar como uma eternidade. Eu falei para ele: respire por mim, Miguel. Inspire, expire. Isso. Puxa, solta. Vai, por mim, Miguel. Eu tentei guiá-lo com um ritmo que ele pudesse ajudá-lo a encontrar um padrão respiratório. Mas sua respiração era irregular, entrecortada. Ele estava em estado de pânico. Enquanto isso, Ana tentava acalmar Miguel. Olha para mim, meu amor, o tamanho daqui. A voz dela era um farol em meio à tempestade de medo que envolvia todo mundo ali. Senti meu coração acelerar quando eu ouvi as sirenes das ambulâncias se aproximando. Era como se cada bip do monitor cardíaco estivesse ecoando na minha mente de novo. Eu precisava ser forte agora mais do que nunca. Finalmente os paramédicos chegaram e entraram na cena com uma eficiência impressionante. Um deles se dirigiu imediatamente a mim. O que aconteceu? Miguel está tendo uma crise asmática grave, eu expliquei. Rapidamente, ele precisa ser socorrido. Ele não consegue respirar adequadamente. Com um olhar determinado, os paramédicos começaram a trabalhar rapidamente. Um deles conectou Miguel a um oxímetro para monitorar os seus níveis de oxigênio, enquanto o outro preparava o nebulizador. Rafael, o paramédico olhou para mim com gratidão nos olhos enquanto começava a administrar o tratamento. Você fez um excelente trabalho, mantendo-o estável. Senti uma onda de alívio percorrer o meu corpo ao ouvir isso. Finalmente, eu havia conseguido fazer algo certo novamente. Enquanto eles administravam o medicamento, o broncodilatador em Miguel, vi o seu rosto
lentamente relaxar e suas cores começarem a voltar ao normal. Eu também respirei aliviado. Miguel, eu falei suavemente enquanto segurava sua mão pequena. Você está indo muito bem, Miguel. Os paramédicos estão aqui para te ajudar agora. A tensão no parque começou a se dissipar gradualmente, enquanto os paramédicos estabilizavam Miguel e preparavam para que ele fosse transportado até o hospital para cuidados adicionais. Olhei para o Carlos e a Ana. Lágrimas de alívio escorriam pelo rosto deles enquanto eles observavam seu filho, que ia começando a recuperar a cor. Naquele momento eu percebi que eu ainda tinha um propósito nessa profissão. Mesmo após toda a dor e perda que enfrentei, havia esperança em salvar vidas, em fazer a diferença quando isso importava. Quando chegamos ao hospital, tudo parecia correr em câmera lenta novamente. Os médicos por lá entraram em ação rapidamente. As horas seguintes foram intermináveis, enquanto esperávamos notícias sobre o Miguel. A sala, cheia de ansiedade, rostos angustiados dos meus amigos refletiam cada segundo interminável de uma esperança angustiante. Finalmente, depois daquilo que pareceu ser uma eternidade, recebemos um sinal positivo. Miguel havia reagido bem ao tratamento inicial. Os médicos disseram que ele estava bem. Apenas mais uns minutos de observação e já poderia ter alta e voltar para casa. O susto passou. Quem disse isso foi uma médica que estava lá de plantão. Doutora Cláudia. O susto passou. Eu mal podia acreditar no alívio que eu sentia ao ver a Ana e o Carlos chorando, agora não mais por desespero, mas por gratidão imensa ao saber que Miguel, de 8 anos, o filho deles, estava fora de perigo. Antes de sair do hospital, passei no jardim. Já não era mais primavera. O verão havia passado. Era outono. As árvores quase sem folhas. As roseiras esperavam suas rosas. Os pássaros cantavam. E eu olhei para a capela. E através do vidro vi a imagem de Maria num manto branco. Pela primeira vez, eu fui lá agradecer. Oh, Nossa Senhora, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de salvar uma vida. Ou pelo menos ajudar a salvar uma vida. E eu me peguei chorando. Mas eram lágrimas de felicidade. E só depois de ter conversado com Nossa Senhora foi que eu me animei e fui embora. Aquele dia foi um dia diferente e repleto de emoções intensas. Miguel estava completamente bem e logo voltou às suas travessuras infantis habituais. Ana e Carlos, meus amigos, tornaram-se ainda mais próximos a mim. Esse período difícil
eles sempre me apoiaram. E eles já faziam aquela campanha para eu voltar a ser médico, voltar à minha profissão. Nossa amizade floresceu ainda mais forte. Decidi. Foi engraçado. Foi engraçado porque na noite anterior, a Ana e o marido dela, o Carlos, foram em casa e disseram que... Eu nem sei se foi verdade. Eles disseram que sim. Que eles tinham conversado com uma enfermeira do hospital. E ela disse, a enfermeira, que eu fazia tanta falta. Que eu era tão atencioso com os pacientes. Que muitos dos pacientes... Cadê aquele doutor? Eles nem sabiam o meu nome. Ah, não, aquele mais novo. É o de óculos. Cadê aquele doutor? Nossa, que falta que ele faz. No dia seguinte, eu fui para o hospital. Aguardei o diretor chegar. Fui até a sala dele. E quando ele me viu, ele disse a mim: trouxe o jaleco? Tá no carro. Vai buscar. Vai buscar. Você ainda é médico desse hospital. Fui acolhido novamente pelo hospital onde eu trabalhei. E desta vez com novos olhos e coração renovado. Voltei a ser médico não apenas por mim mesmo, mas pelas pessoas. E porque eu percebi o quão importante é poder devolver vidas, salvar vidas. No entanto, essa nova fase não foi fácil. Cada dia trazia desafios novos, pacientes difíceis, diagnósticos complicados e momentos de dúvida. Para voltar para uma sala cirúrgica, eu demorei mais de um ano. Mas eu voltei. E incrível que quando eu voltei com a doutora Sandra e o doutor Mário. Vamos começar, doutor Rafael? E comecei as incisões. E as suturas. E deu tudo certo. Não sou o melhor médico do mundo, mas estou muito distante de ser o pior. Nunca descobri uma cirurgia diferente. Nunca descobri um remédio diferente. Nunca descobri a cura de nenhuma doença. Mas eu sou médico. E olha, já ajudei a salvar muitas vidas. Só que eu descobri que ninguém faz nada sozinho. Sempre tem uma equipe. A equipe terráquea. Auxiliares de enfermagem, enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, o ambiente hospitalar, a organização, a hotelaria, a limpeza, a higiene do hospital. Então começa com a faxineira, com o faxineiro, a recepcionista.
Eu fui entendendo que cada um no hospital ajuda a salvar vidas. Ah, e até o jardim do hospital. Eu vim terminar essa minha carta aqui no jardim do hospital. Os palmeiras, os pássaros, as roseiras carregadas de botões e rosas, a capela, a porta de vidro, a imagem de Nossa Senhora com seu manto branco. Eu aprendi que o espiritual também ajuda. Ajuda não. Vem em primeiro lugar. O espiritual é que de verdade salva vidas, que inspira. Bodas de prata na medicina. 25 anos de formado. Dr. Rafael, ao seu dispor. Que a minha carta possa servir de incentivo a muita gente que está no começo de uma profissão. Pode ser na medicina como eu, mas em qualquer área. Ficaria muito honrado de saber, Paulinho, que a minha carta foi ouvida e compartilhada. Agradeço e vou ficar aguardando as opiniões importantes de todos vocês. Why am I always my own enemy? Stronger is something I wanna be. Hope keeps on breaking on the kitchen floor. I want more than this. I'm not good at being nice to me. Always something else I wanna be. Every time it's different than before. I get torn from it. Ooh.